Como as nações decidem entre guerra e paz. Como empresas competem sem se destruir. E até mesmo, como dividir a conta sem acabar em briga. No fundo, todas essas questões se resumem a uma coisa: estratégia. Mas e se eu te dissesse que a mesma teoria que explica a cooperação também revela por que, muitas vezes, a traição é a jogada mais vantajosa? Estamos falando da teoria dos jogos, um conceito que expõe verdades duras sobre o comportamento humano. A teoria dos jogos moderna começou com um fascínio curioso: o pôquer. Mas quem se interessou por esse jogo não era um jogador comum. Era John von Neumann, um dos maiores matemáticos e cientistas da computação da história. Segundo a revista Forbes, ele não queria apenas melhorar no pôquer. Para ele, esse jogo era uma chave para algo muito maior: criar uma matemática que pudesse explicar a tomada de decisões em qualquer situação. Ele chamou isso de teoria dos jogos, um modelo que poderia ser aplicado a tudo, de guerras e economia até amor e negócios. Sua visão ganhou força quando ele se juntou ao economista Oscar Morgenstern para escrever um livro revolucionário: Teoria dos Jogos e Comportamento Econômico. Juntos, argumentaram que qualquer decisão econômica pode ser entendida como um jogo, no qual múltiplos jogadores competem ou cooperam para alcançar os melhores resultados. Mas o que é, afinal, um jogo? Segundo a teoria dos jogos, ele tem 3 elementos essenciais: jogadores, estratégias e recompensas. Como explica o economista Ben Pollack, da Universidade de Yale, os jogadores são aqueles que tomam decisões dentro do jogo, e podem ser indivíduos, empresas ou até países. Esses jogadores sempre buscam maximizar seus ganhos, mas nem sempre têm todas as informações para fazer isso. E é aí que a estratégia entra. Uma estratégia pode ser simples, como escolher entre 2 opções, ou complexa, envolvendo várias decisões ao longo do tempo. Mas a parte mais interessante é que, em jogos estratégicos, a melhor escolha de um jogador depende do que os outros farão. Essa interdependência é a essência da teoria dos jogos. Os resultados, ou pagamentos, são o que cada jogador recebe no final do jogo. Dependendo do contexto, esses pagamentos podem ser dinheiro, poder, influência ou até a simples sobrevivência. O objetivo? Tomar as decisões que tragam a maior recompensa possível. Mas nem sempre é tão simples. Von Neumann focou principalmente em jogos de soma zero, ou seja, situações em que o ganho de um jogador significa a perda do outro. Pensa num jogo de pôquer. Se um jogador ganha o pote, o outro perde. Mas a realidade é mais complexa. Muitos jogos no mundo real são de soma diferente de zero, onde todos podem ganhar, ou todos podem perder. Um bom exemplo são negociações internacionais. 2 países podem decidir competir e se prejudicar mutuamente, ou cooperar e crescer juntos. Com o tempo, a teoria dos jogos evoluiu para lidar com situações mais realistas, incluindo jogos que envolvem alianças, traições e estratégias imprevisíveis. Um dos exemplos mais famosos é o Dilema do Prisioneiro, que mostra como a desconfiança pode levar à pior decisão para todos os envolvidos. Mas esse é um assunto para outro vídeo. Os criminosos Rick e Ted foram presos após um assalto a banco. A polícia suspeita deles, mas não tem provas suficientes para condená-los. No entanto, sabemos que eles realmente cometeram o crime. Para tentar arrancar uma confissão, os investigadores os colocam em salas separadas e apresentam um dilema. Se ambos confessarem, cada um pega 10 anos de prisão. Se um confessar e o outro ficar em silêncio, o que confessou sai livre, enquanto o outro cumpre 20 anos. Se nenhum confessar, ambos pegam apenas 5 anos por um crime menor. Esse cenário ilustra o chamado Dilema dos Prisioneiros,
um dos conceitos mais famosos da teoria dos jogos. Aqui, os jogadores são Rick e Ted, e suas estratégias são simples: confessar ou ficar em silêncio. As consequências variam de liberdade total a 20 anos de prisão. Para visualizar melhor os resultados, podemos organizar as escolhas em uma matriz, onde as decisões de Rick estão nas linhas e as de Ted nas colunas. Cada célula da matriz mostra os anos de prisão para ambos, dependendo de suas escolhas. O grande detalhe é que o jogo acontece de forma simultânea. Rick e Ted devem decidir sem saber a escolha do outro. Eles não podem se comunicar e só descobrirão o resultado quando for tarde demais. Essa incerteza torna a decisão ainda mais difícil, pois cada um precisa calcular suas chances sem confiar no outro. Em cenários como esse, muitas vezes surge uma estratégia dominante, aquela que oferece o melhor resultado, independente da decisão do outro jogador. Vamos analisar. Ted não sabe o que Rick fará. Se Rick confessar e Ted ficar em silêncio, Ted cumpre 20 anos. Mas se ambos confessarem, Ted reduz sua pena para 10 anos. Se Rick não confessar e Ted confessar, Ted sai livre. Nesse caso, confessar sempre garante um resultado melhor para ele. Rick enfrenta exatamente o mesmo dilema e chega à mesma conclusão: confessar é a melhor saída. Assim, o resultado mais provável é que ambos confessem, levando cada um a 10 anos de prisão. Um desfecho pior do que se ambos tivessem permanecido em silêncio. Isso ilustra um ponto-chave da teoria dos jogos: o conflito entre interesse individual e benefício coletivo. Se ambos agissem em cooperação, ficariam apenas 5 anos presos. Mas como não podem confiar um no outro, a estratégia racional leva a um resultado pior para os dois. Esse dilema revelou falhas na primeira versão da teoria dos jogos, formulada por John von Neumann, e abriu caminho para avanços, como o conceito de equilíbrio de Nash, desenvolvido pelo matemático John Nash. O equilíbrio de Nash acontece quando nenhum jogador tem incentivo para mudar de estratégia, pois qualquer mudança individual resultaria em uma situação pior. No caso do dilema dos prisioneiros, confessar é o equilíbrio, pois se um decidisse mudar e ficar em silêncio, estaria se colocando em grande desvantagem. Esse conceito ampliou o alcance da teoria dos jogos, tornando-a uma ferramenta essencial para analisar desde negociações políticas até estratégias econômicas e evolutivas. O dilema dos prisioneiros nos ensina como decisões individuais racionais podem levar a resultados coletivos ineficientes, algo que vemos acontecer na vida real com muito mais frequência do que imaginamos. O conceito de equilíbrio matemático é fundamental na teoria dos jogos, e um dos grandes marcos desse campo é o equilíbrio de Nash. De maneira simples, sempre que uma estratégia dominante existe, o equilíbrio resultante também será um equilíbrio de Nash. Isso acontece porque o próprio conceito de equilíbrio de Nash se baseia na ideia de estratégias dominantes. Mas o verdadeiro poder dessa teoria vai além disso. Ela se tornou uma ferramenta essencial para analisar jogos onde não há uma estratégia dominante clara, tornando-se uma abordagem muito mais flexível e aplicável a diversos cenários. John Nash revolucionou a teoria dos jogos, e seu trabalho foi um divisor de águas. Apesar da importância de suas descobertas, ele inicialmente não recebeu reconhecimento de todos. John von Neumann, um dos pioneiros da teoria dos jogos, teria considerado os resultados de Nash triviais, achando-os matematicamente simples. Mas outros pesquisadores viram o verdadeiro valor de suas contribuições. Tanto que, em 1994, Nash recebeu o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas, junto com Reinhard Selten e John Harsanyi,
por seu impacto na teoria dos jogos. Quando Nash faleceu em 2015, seu legado foi celebrado mundialmente. Sua principal contribuição foi expandir os horizontes desse campo, permitindo que fosse aplicado a uma variedade muito maior de situações. Sem seu trabalho, boa parte do que veio depois, na teoria dos jogos, talvez nunca tivesse existido. Um dos jogos clássicos frequentemente estudados nessa área é a chamada Batalha dos Sexos. Esse jogo explora o desafio da coordenação entre dois jogadores que possuem preferências diferentes, mas um interesse comum: chegar a um acordo. Ele contrasta com o dilema do prisioneiro, que enfatiza o conflito e a desconfiança. A Batalha dos Sexos, por outro lado, trata da tensão entre cooperação e compromisso. Imagine um casal tentando decidir como passar a noite. Uma pessoa prefere assistir a um jogo de basquete, enquanto a outra quer ir a um concerto de música clássica. Ambos preferem estar juntos a se separar, mas cada um tem sua atividade favorita. Se ambos escolherem o jogo de basquete, o fã do esporte ficará radiante, enquanto o outro se sentirá menos satisfeito, mas ainda feliz por estarem juntos. Se optarem pelo concerto, a situação se inverte. O amante da música clássica ficará extremamente feliz, enquanto o outro aceitará a escolha por estar acompanhado. Porém, se não conseguirem coordenar e acabarem indo para lugares diferentes, ambos ficam frustrados. A dinâmica desse jogo se baseia em 3 fatores: os jogadores, o casal, as estratégias disponíveis, escolher entre basquete ou concerto, e os resultados, níveis diferentes de satisfação, dependendo da decisão tomada. Se eles conseguirem se coordenar, há 2 equilíbrios possíveis: ambos vão ao basquete ou ambos vão ao concerto. A questão é: quem cede? Esse é um dos aspectos mais fascinantes desse jogo. Ele revela como as negociações acontecem no mundo real. Situações desse tipo ocorrem o tempo todo. Casais decidindo destinos de viagem, sócios escolhendo entre diferentes estratégias de negócios ou partidos políticos negociando prioridades. O jogo mostra que comunicação e negociação são essenciais para alcançar um acordo, e que fatores como poder e justiça podem influenciar o resultado. No fim das contas, a Batalha dos Sexos não se trata apenas de tomar decisões. Ela nos ensina sobre comprometimento, influência e até sobre como as relações humanas funcionam na prática. Até agora, falamos sobre jogos simples entre 2 jogadores. Mas o que acontece quando adicionamos mais participantes à equação? É aí que as coisas ficam muito mais desafiadoras e, ao mesmo tempo, fascinantes. Com mais jogadores, as estratégias se tornam menos previsíveis, alianças inesperadas surgem e os resultados passam a depender mais da interação do grupo do que das decisões individuais. Pense, por exemplo, em um jogo de investimento coletivo. Os participantes decidem se devem contribuir para um fundo comum, sabendo que o valor será multiplicado e redistribuído. Se todos colaboram, todos ganham. Mas há um problema. Alguns podem decidir apenas aproveitar o benefício sem contribuir. Esse dilema cria uma tensão entre confiança e interesse próprio. Será que você arrisca e contribui, esperando que os outros façam o mesmo? Ou segura seu investimento, sabendo que outros podem estar pensando exatamente como você? Quando mais jogadores entram no jogo, a dinâmica se transforma em uma rede complexa de confiança, colaboração e, às vezes, traição. Não basta apenas pensar na sua estratégia. É preciso prever os passos de vários adversários e possíveis aliados. Parcerias temporárias podem surgir para atingir objetivos de curto prazo, mas será que elas realmente duram? Adicionar mais jogadores não apenas torna o jogo maior, mas também o deixa imprevisível.
um reflexo perfeito das dinâmicas que enfrentamos no mundo real. E já que estamos falando de confiança, vamos testar algo agora. Imagine que este vídeo é um jogo. Eu investi tempo e esforço para trazer esse conteúdo para você. Agora, é sua vez de decidir. Vai apertar o botão de inscrição e colaborar com o crescimento do canal? A escolha está em suas mãos. A teoria dos jogos não se limita apenas a competições. Ela é uma ferramenta poderosa para entender os mecanismos por trás das decisões humanas. No fundo, essa teoria explora como tomamos decisões, por que as fazemos e o que acontece quando elas colidem com as escolhas dos outros. Mas e se ampliarmos ainda mais essa visão? E se usarmos a teoria dos jogos para explicar grandes questões sobre a sociedade, o comportamento humano e até mesmo a evolução? A natureza é, sem dúvidas, o jogo definitivo. Todos os seres vivos jogam esse jogo há bilhões de anos, com estratégias incrivelmente refinadas. Predadores desenvolvem táticas para capturar presas, enquanto estas criam mecanismos para escapar. Plantas competem por luz, algumas se adaptando para crescer mais rápido, outras espalhando suas sementes de maneiras engenhosas. As regras desse jogo estão escritas no DNA, e a aposta é a mais alta possível: sobrevivência ou extinção. A teoria dos jogos evolutiva nos ajuda a entender como comportamentos como cooperação e competição surgem e se tornam dominantes ao longo do tempo. Um exemplo fascinante é o altruísmo entre animais. Por que um ser vivo arriscaria sua própria segurança pelo bem de outro? Olhe para as abelhas ou formigas, trabalhadores que nunca se reproduzem, mas dedicam suas vidas à colmeia ou ao formigueiro. À primeira vista, isso parece um sacrifício, mas na realidade é uma estratégia evolutiva que garante a continuidade genética do grupo. O altruísmo, nesse contexto, não é apenas um ato de bondade, mas uma jogada inteligente para aumentar a sobrevivência da espécie. E se aplicarmos essa lógica aos humanos? A teoria dos jogos explica muito sobre como sociedades se organizam e se sustentam. Nossa vida em comunidade é um gigantesco jogo multijogador, onde leis, normas e costumes funcionam como as regras. Por que seguimos regras ou pagamos impostos? Não necessariamente porque queremos, mas porque a alternativa, o caos, é muito pior. O conceito de contrato social é, essencialmente, uma jogada estratégica. Abrimos mão de certas liberdades individuais em troca de segurança e estabilidade. No final das contas, a teoria dos jogos não trata apenas de ganhar ou perder. Ela nos ajuda a compreender melhor o mundo ao nosso redor e talvez até prever os próximos movimentos desse grande jogo chamado vida. A sociedade sem regras é um cenário desastroso para todos. Esse conceito nos leva a uma das ideias mais fascinantes da teoria dos jogos, que nos apresenta o conceito de equilíbrio. O equilíbrio de Nash, por exemplo, explica por que certas estratégias se tornam estáveis em contextos competitivos e nos ajuda a entender por que as sociedades estabelecem padrões. Vamos pensar em algo simples, como o sistema de tráfego. Todos concordamos em parar no sinal vermelho e seguir quando o sinal está verde. Não se trata apenas de evitar acidentes, mas de entender que, ao seguir essas regras, todos nós saímos ganhando. Quando o sistema atinge um equilíbrio, as pessoas percebem que desviar das normas ou quebrar as regras não vale a pena, pois o custo é maior do que o benefício. A teoria dos jogos, no entanto, vai muito além das interações humanas. Ela está sendo usada até para explorar o comportamento das partículas na mecânica quântica. A teoria dos jogos quânticos estuda como as partículas interagem de maneira estratégica, como se estivessem jogando um jogo. Por exemplo,
partículas entrelaçadas podem comunicar entre si, ajustando seus estados instantaneamente em resposta a medições, algo que se assemelha a uma decisão estratégica, embora não seja uma comunicação no sentido convencional. Os pesquisadores estão começando a investigar se essas interações podem ser compreendidas sob a ótica da teoria dos jogos, o que poderia trazer novos insights sobre a própria natureza da realidade. E claro, ainda temos a questão da vida extraterrestre. Se não estamos sozinhos no universo, como deveríamos reagir a um possível contato? A teoria dos jogos já foi aplicada para entender como a humanidade poderia responder aos sinais de civilizações inteligentes. Deveríamos revelar nossa existência, correndo o risco de atrair uma espécie hostil, ou deveríamos permanecer em silêncio, evitando a atenção, mas também perdendo a chance de uma possível colaboração? Esse não é apenas um dilema filosófico, mas uma questão estratégica, e a teoria dos jogos oferece uma estrutura para pesar os riscos e as recompensas. Outro exemplo interessante da aplicação da teoria dos jogos é na questão das mudanças climáticas. Embora não seja um jogo no sentido literal, as decisões individuais, corporativas e governamentais sobre como reduzir as emissões de carbono estão profundamente interligadas. O desafio é que o melhor resultado, que envolve sacrifícios coletivos, nem sempre é vantajoso a curto prazo para um indivíduo ou nação específica. A teoria dos jogos das nações pode nos ajudar a entender por que a cooperação global é tão difícil e como as políticas podem ser formuladas para incentivar a participação. Conceitos como matrizes de recompensa e equilíbrios de Nash não são apenas ferramentas teóricas, mas também nos ajudam a criar estratégias para lidar com o que é conhecido como a tragédia dos comuns, onde os recursos compartilhados são explorados de forma insustentável, porque os indivíduos agem por conta própria. Além disso, a teoria dos jogos também lança luz sobre aspectos fundamentais da psicologia humana, como confiança e tomada de decisão. Por que confiamos em algumas pessoas e não em outras? Por que, em determinadas situações, arriscamos mais, enquanto em outras, optamos por jogar pelo seguro? Experimentos como o jogo do ultimato, onde uma pessoa decide como dividir uma quantia de dinheiro e a outra pode aceitar ou rejeitar a oferta, mostram que as pessoas não agem apenas de maneira racional. Nós nos importamos com a justiça, mesmo que isso signifique sacrificar ganhos próprios, desafiando a visão tradicional da economia de que os seres humanos são sempre agentes racionais. A implicação mais profunda da teoria dos jogos, talvez, é o que ela revela sobre a própria natureza da realidade. Sua teoria central nos ajuda a entender como os sistemas se estabilizam, como os conflitos são resolvidos e como a ordem pode surgir do caos. Esses padrões não estão presentes apenas em jogos, na biologia ou nas sociedades humanas. Eles estão em todo lugar. Eles podem ser vistos na formação das galáxias, no equilíbrio dos ecossistemas e até na forma como as ideias se espalham pelas culturas. A teoria dos jogos oferece uma estrutura para compreender esses padrões, mostrando que, mesmo no caos aparente do universo, existe uma lógica subjacente. Em última análise, a teoria dos jogos nos ensina que somos todos jogadores em um sistema vasto e interconectado, onde cada decisão que tomamos, seja pessoal, social ou global, impacta as escolhas dos outros e molda o mundo ao nosso redor. Cooperação, competição, confiança e estratégia não são apenas conceitos humanos, são princípios fundamentais da existência. E, talvez o mais importante, isso nos lembra que, embora nem sempre ganhemos, entender o jogo pode nos ajudar a jogar melhor.